Senhor, te damos graças pela oportunidade que nós temos de estarmos aqui nesta noite, te pedindo a tua bênção sobre este grupo, por todos que estão aqui, os que estão chegando, aqueles que ainda irão ver, que o Senhor esteja abençoando, que a nossa palavra seja uma palavra abençoada nestes dois assuntos tão importantes que estão dentro do livro de Jó. Que a tua bênção, tua misericórdia esteja sobre nós, nesta noite é que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós temos trabalhado sobre o livro de Jó, estamos andando com os capítulos 1 e 2, falamos sobre eles. Hoje vamos trabalhar questões muito importantes no capítulo 3, e finalizado então esses capítulos iniciais da tentação, e um pouco antes de Jó começar a se lamentar, né? Porque o capítulo 3, queria deixar claro para você, que o capítulo 3 é um capítulo de lamentação, é o início dos lamentos de Jó. Eu até fiz uma colocação, uma pergunta, né? Se os lamentos de Jó são os nossos lamentos também. Eu acho que cabe a você, então, avaliar se o seu lamentos que você tem na sua vida são semelhantes aos que Jó teve. Então, ele começa a se lamentar no capítulo 3. E, nesse momento, ele está recebendo a visita dos seus 3 amigos, né? Capítulo 2, de 1 a 13. Mas nós vamos exatamente fazer essa leitura depois, para a gente poder ter a noção do que diz o texto. Então, esses amigos, que são Elifaz, Bildade e Zofar, eles são amigos que estão sensibilizados pelas calamidades, pelos sofrimentos que estão vindo sobre Jó e vieram visitá-lo, como provavelmente qualquer um de nós faríamos, certo? Com os nossos amigos. Mas veja, não há nada no texto que demonstre que esses amigos estivessem movidos tão somente de boas intenções nessa visita. Nós vamos ver ao desenrolar desses capítulos posteriores, inclusive você se lembra que nós falamos do prólogo, capítulos 1, 2 e esse início do 3. Falamos também que o livro se divide nessas 3 grandes partes, né? O prólogo e lá no final, aquela parte do epílogo, e tem ali uma parte central, que eu chamei de centrão, ok? É nesse centrão que esses amigos vão colocar suas ideias. E nós vamos discutir muitas ideias que são colocadas ali desses amigos, ok? Nós vamos ver ali aspectos teológicos dos 3 amigos, e que são aspectos teológicos que falam muito para nós hoje, do entendimento do livro de Jó. Então, voltando para esse início dessas conversas que eles tiveram, à medida que o debate acontece ali entre eles, entre os 3 e Jó, você percebe que há um clima de animosidade que vai ficando bem evidente nessas conversas. Os ânimos vão ficando meio que alterados, né, ao longo dessas conversas. Ou seja, eles queriam condoer-se de Jó, ou seja, estar na dor do amigo, que perdera tudo, inclusive a saúde. E o termo hebraico para amigo, né, refere-se sempre a um vizinho, a um colega. E pelos discursos que são colocados ali, fica evidente que esses 3 amigos, eles são amigos também intelectuais de Jó, colegas de discussão, como se fossem ali professores de sabedoria, né? Havia muito nessa época da época de Jó, essas discussões sobre o que era a sabedoria nesse tempo. Então, esses 3 amigos, eles entram nesse contexto. Agora, entenda, né? A intenção principal desses amigos de Jó não era uma intenção acadêmica, de discutir sobre sabedoria, mas era uma intenção, digamos, pastoral, pois eles entenderam e passaram a simpatizar com a causa de Jó, dos seus sofrimentos, e vieram, então, no sentido de confortá-los. Muito bem, a gente poderia já agora fazer aí uma alusão àquilo que acontece no nosso meio hoje, né? Eu diria assim, naquela ausência de fraternidade, porque são os momentos de sofrimento, de angústia que nós passamos, que todos nós precisamos, né, chorar, evidentemente, com os amigos. Chorar com os que choram, porque é um mandamento bíblico.
né? Romanos 12:15 vai falar exatamente dessa condição. Por quê? Porque não existe uma fé cristã robusta, forte, fora de uma comunidade cristã que eu e que você possamos expressar a nossa fé. Percebe? Então, esse negócio de dizer que é um cristão vivendo dentro de casa, sem esse momento de congraçamento, de koinonia, né? Que é o significado da comunhão cristã, a nossa fé ela não cresce com isso. Por isso o mandamento de Romanos 12:15, falando de chorar com aqueles que choram. Ok? Muito bem. Então você percebe que nesse tempo que nós vivemos de pós-modernidade, eu diria que uma das grandes tragédias do cristianismo contemporâneo é exatamente essa ausência de fraternidade entre os irmãos de fé. Você sabe que existem grandes templos majestosos, catedrais, mármore, né, pinturas maravilhosas, vitrais, que às vezes estão até abarrotadas de gente, eu diria de cristãos, mas que esses cristãos estão se sentindo, na verdade, vazios e sozinhos. É interessante essa ideia de estar sozinho na multidão. Não era o caso de Jó, que estava de fato sozinho, até que esses 3 amigos vieram consolá-lo. Perfeito? Você percebe que no texto de Jó não aparece parentela, não aparece cunhados, não aparece os pais, né? Os tios, os irmãos, necessariamente, de Jó não aparecem. Né? Mas vem 3 amigos que fazem que se compadecem dele. Né? Então, veja, dentro dessa ideia que nós estamos falando da nossa realidade hoje, talvez a gente tenha que parar para pensar de que é muito mais importante nós diminuirmos o tamanho dos nossos templos, ou até mesmo das pessoas, e crescermos em comunhão. Eu tenho sabido, essa semana eu estava conversando aqui com a Vilma, batendo um papo, a gente trocando algumas ideias, e nós temos ficado sabendo de grupos de igrejas, né? Ou melhor, grupos de comunidade, de pessoas que estão se reunindo em igrejas que são itinerantes, nas casas das pessoas, em espaços das pessoas, né? E que não tem um templo necessariamente, uma média assim de 80, 90, 100 pessoas que se reúnem, normalmente muitos casais com seus filhos pequenos, outros com filhos pré-adolescentes, outros com filhos até adolescentes, né? E que se reúnem com a finalidade de estar em comunhão, em coinonia. Tem um pastor? Tem, mas aquele pastor é um líder apenas, que vai ali oportunizando, trazendo as oportunidades para aquele grupo se desenvolver na sua fé. É disso que nós estamos falando, que talvez seja necessário diminuir de tamanho, né? Quer dizer, igrejas com 3, 4, 5 mil membros que eles não se conhecem simplesmente. Então, a discussão passa um pouco por isso também, né? Porque, como Jó, nós todos passamos por áreas cinzentas da vida, onde a única coisa que se torna visível para nós é a presença do Senhor, e visível no sentido de ser expresso por pessoas, com a presença de irmãos, com a presença de amigos que, de fato, são enviados nesse sentido. Muito bem. Então, agora vamos entrar mais precisamente, eu já quero compartilhar com você aqui, está vendo aí, ela vai exatamente falar de um Jó resignado, mas inconformado. Entenda, resignação, estar resignado com uma situação, não quer dizer que você esteja conformado. E a ideia é exatamente essa. Nós vamos ler o texto do capítulo 3, já nós vamos ler, queria que você já abrisse sua Bíblia aí, né? E uma leitura que você fizer, uma leitura rápida que você faça, vai demonstrar que a reação de Jó diante da segunda prova, você sabe que houve uma primeira e houve uma segunda prova, quando ele foi atingido na sua saúde. Nessa segunda prova, a reação de Jó é bem diferente da primeira. Ok? Quero que você entenda isso. Por quê? Porque no capítulo 1 e no capítulo 2, nós vemos um Jó resignado e conformado. Aí sim.
resignado com as circunstâncias e conformado eles, né, tomando ali a forma das circunstâncias no qual ele estava. Aquilo tudo que sobreveio sobre ele. Mas a partir do capítulo 3, e agora a história muda de figura, o enredo muda de figura, digamos assim, Jó continua resignado, porém, ele não tem mais o conformismo de antes. Eu quero que você veja bem isso, ok? Quer dizer, e aí nós vamos até entender aquilo que o apóstolo Tiago vai dizer na sua carta, lá no capítulo 5, versículo 11. Você pode abrir sua Bíblia e ver isso. Né? Tiago, na sua carta, ele faz referência a Jó. E ele destaca muito mais a questão da perseverança do que da paciência. Algumas versões vai trazer a palavra paciência, mas quando você olha para o original, a palavra original lá no grego é ruponomé, rupomoné. Essa palavra no grego, ela significa muito mais perseverança do que paciência, necessariamente. Ok? Ou seja, o sentido é muito melhor, o sentido dessa palavra no original é muito mais compreendido como perseverar, como perseverança, mesmo diante daquela situação de tribulação, de luta, de sofrimento. Ok? Entenda bem isso. Então, Jó foi mais perseverante do que paciente. Percebe? Ou seja, agora, entenda uma coisa. O fato de Jó ter resignação e de não estar conformado, digamos assim, não significa dizer que Jó perdeu a fé, ou que ele tenha amaldiçoado a Deus, como Satanás havia dito. Não significa isso, ok? Quer dizer, nada disso aconteceu. E não nada disso é sugerido também na própria narrativa, perfeito? Muito bem, o que acontece com Jó é que ele desconhece a trama cósmica diabólica que está sobre ele. Né? Você já sabe disso. Nós sabemos porque estamos lendo o que estava acontecendo, nessa trama que aconteceu, na discussão de Satanás com Deus, até nas propostas que Satanás fez, até naquelas questões que foram levantadas na aula passada, né? Que ele levanta dentro dessa realidade. Então, Jó não conhece nada disso. Ele está, digamos, ele está no escuro nessa história. Ele não tem uma explicação racional e teológica para tudo aquilo que está acontecendo com ele. Perfeito? Então, isso vai levá-lo a questionar a tudo e a todos. Certo? Ou seja, Jó está exausto, fisicamente exausto, emocionalmente exausto, né? Com muitas dores, e querendo entender as razões desse sofrimento. E, como ele não sabe os bastidores da sua história, como nós falamos na aula passada, Jó via tudo, isso aqui é importante, ele via tudo como se fosse uma ação direta de Deus. Percebe? Ele não sabia o que estava acontecendo acima da cabeça dele. Isso acontecia o quê? Aumentava ainda mais o seu drama e intensificava as suas lamentações, os seus lamentos. E por isso eu fiz a pergunta, né, que eu faço novamente. Os lamentos de Jó são também os nossos lamentos? Nós vamos ler o capítulo 3, de 1 a 10, que diz assim: Passados aqueles dias, Jó quebrou o silêncio e abriu sua boca para amaldiçoar o dia do seu nascimento. Eis o desabafo de Jó: que seja aniquilado na história o dia do meu nascimento e a noite em que se anunciou um varão nos nasceu. Transforme-se aquele dia na mais profunda escuridão e que Deus lá em cima não o considere nem resplandeça sobre ele a luz. Que as trevas e a sombra da morte o chamem de volta à escuridão. Nuvens pesadas habitem sobre ele. O seu negrume assustador espante a luz do dia para longe. Que as trevas tomem conta daquela noite e ela não consiga encontrar a alegria que habita entre os dias do ano, nem junto aos vários meses. Ó desolação, seja aquela noite estéril,
e nela não se ouça qualquer manifestação de contentamento. Amaldiçoe-na aqueles que maldizem os mares e são capazes de provocar o Leviatã, o monstro marinho. Que as estrelas da madrugada fiquem às escuras e a alva espere em vão pelo romper da aurora, pois não fechou o ventre da minha mãe, nem poupou os meus olhos de contemplar a miséria e o mais terrível sofrimento. Ora, por que não foi tirada a minha vida ainda no ventre da minha mãe? Por que não morri ao nascer? E eu quero parar por aqui, no versículo 11. E vou aqui compartilhar para você, então, essa tela que nós estamos vendo aqui, os lamentos de Jó. Então, vamos lá. O lamento de Jó, ele não deve ser visto como algo escandaloso. Nós acabamos de ler aqui, parece um texto forte, né? Ele amaldiçoando o dia que nasceu, mas não pode ser visto como algo escandaloso e fora necessariamente do contexto. Por quê? Porque esse momento da sua história, o momento da história de Jó, mostra o seu lado humano, o lado humano que todos nós temos. E entenda, Jó não é um super-homem. Ele não está imune aos problemas e às dificuldades da vida. Pelo contrário, Jó vai mostrar aqui toda a sua humanidade, quando ele está disposto a questionar e a entender os dilemas, aqueles dilemas, né, que ele não tem explicação nenhuma, como nós já dissemos antes. Então, esse Jó, e é esse Jó do capítulo 3, que tem inspirado as pessoas, que tem inspirado muitas pessoas, e tem inspirado provavelmente a mim e a você. E tem permitido que a pessoa que sofre, aquele que é afligido, aquele que é oprimido, possa ter identificação com a causa de Jó. Então, esse é o Jó do capítulo 3. E aqui começam as perguntas de Jó. Essa é exatamente a pergunta que eu estou colocando para você. Por que eu nasci? E veja, essa é uma pergunta existencial. Percebe? É uma pergunta existencial que muita gente já fez. Grande parte das pessoas na vida se fazem essa pergunta em algum momento. E eu confesso para você, ou para vocês, melhor dizendo, né, que algumas vezes eu já fiz essa pergunta. Algumas vezes. Lá atrás, no início da minha vida, na minha vida cristã, inclusive, na minha vida adulta, eu fiz essa pergunta. Por que eu nasci? Será que foi só para atender um casal que precisava de um filho e que minha mãe não conseguia ter esse filho? Né? Então, Jó faz a mesma pergunta que nós fazemos. Não sei se você fez essa pergunta, mas eu tenho certeza que em algum momento passou na sua cabeça. Né? Ou seja, Jó abre a sua boca num profundo lamento e amaldiçoa o dia do seu nascimento. Ou seja, Jó agora é um homem em conflito. E entenda uma coisa, de um lado, esses amigos dele, os três, representam uma teologia tradicional, fundamentada em quê? Numa lei chamada de causa e efeito. Você vai entender isso agora. Ou seja, o que significa isso? Significa que, diante dessa lei de causa e efeito, o justo não sofre, não passa por adversidades, não tem sofrimentos. Então, logo se Jó está sofrendo, é uma lógica, ok? É uma lógica. Logo se Jó está sofrendo e não prospera porque ele pecou. Aliás, essa é uma das teologias, a primeira teologia que vai surgir, que nós vamos inclusive discutir mais à frente, é a teologia de Zofar, que é exatamente essa. Se Jó está sofrendo e não está prosperando agora, é porque ele pecou. Percebe? É uma lei de causa e efeito. E que esta lei de causa e efeito ainda está na nossa cabeça em muitas situações, em muitas circunstâncias da nossa vida, conosco, às vezes até com pessoas à nossa volta. Então, por outro lado, a teologia de Jó, dele, pessoal, também estava em conflito com a sua própria experiência. Sabe por quê? Porque Jó sabia que ele era uma pessoa íntegra e reta, mas estava sofrendo. Então, qual é a pergunta? Será que Deus me rejeitou?
Será que Deus me abandonou? Você se lembra do que eu falei. Ele não sabia do conflito que estava acontecendo acima da cabeça dele. Então, o patriarca, Jó, ele se sente rejeitado por Deus. Agora, veja, no seu lamento, nas lamentações de Jó, ele não pede restituição do que ele tinha perdido. Em momento nenhum você vai ver isso. Ele pedindo restituição, inclusive nesse aspecto do centrão, digamos assim, você não vê no livro ele pedindo restituição do que tinha sido perdido. Né? Ele faz lamentações. E ele vai buscar com desespero a direção e a coragem para continuar vivendo. Certo? Então, veja, e aí começam as questões mais fortes, né, com relação à lamentação de Jó. Por quê? Porque por causa da ansiedade, por causa da tribulação, por causa do sofrimento, Jó estava ansiando pela morte. E aí eu quero que você comece a pensar com essas questões, porque daí que vai se derivar dois grandes temas que estão dentro do capítulo 3. Né? Jó estava ansiando pela morte. Mas, ao mesmo tempo, ele tinha temor dessa morte. Então, veja bem, sem sentir a presença de Deus e com grande dor, tanto física quanto de alma, emocional também, ele não encontra motivos para viver. Então, Jó vai lutar com uma aparente contradição dolorosa. A fé indicava que esse Deus, o Deus dele, sempre foi sábio e justo em seus desígnios. Era isso que a fé de Jó entendia. Mas na experiência dele, na praxis, na prática dele ali do dia a dia, do que ele estava vivendo, a razão sugeria que a maneira de trabalhar de Deus era uma maneira arbitrária e injusta. Você compreende isso? Então, aqui era uma maneira de entender Deus, mas na prática era uma outra visão que Jó tinha. Uma visão de um Deus que estava trabalhando de forma arbitrária e injusta com ele. E esse era o dilema de Jó. Ok? Nesse capítulo 3, a partir daí começa o grande dilema dele, é um dilema teológico, que muitas vezes também está falando para nós, está dizendo para nós, está nos fazendo refletir também sobre quem é Deus e como é que ele age. E como é que ele age? Inclusive na individualidade. O dilema de Jó é que a sua teologia dizia uma coisa aqui dentro, mas a sua experiência dizia outra. E é isso que eu acabei de falar. Em muitos momentos não é isso que acontece conosco, com você, com alguém da sua família que você, né, tem visto em meios a sofrimentos, em dilemas de tribulação, isso, aquilo, outro. Muito bem, então os amigos ainda não tinham falado, mas Jó já conhecia a forma de pensar deles, que não era muito diferente daquilo que ele estava convivendo naquele momento. Né? Muito bem, então veja, lá no versículo 3 do capítulo 3, que nós acabamos de ler, ele diz assim, pereça o dia em que eu nasci e a noite que se diz foi concebido um homem. Né? E é interessante porque esse lamento de Jó, esse jeito de falar, era muito comum nos povos do Oriente, nos povos daquela época e até mesmo posteriormente a esta época. Você quer ver? Abre sua Bíblia em Jeremias, capítulo 20, versículos 14 e 28. Tá? Abre esse texto, Jeremias 20, 14, 18. E você vai ver o que Jeremias fala sobre ele mesmo, nesse sentido de uma lamentação. Você vai ver Jeremias que também se sentiu rejeitado pelo seu próprio povo e por Deus. É interessante você pensar que um profeta está se sentindo assim. Jeremias é um profeta maior no sentido de que o seu tempo de profecia, os seus oráculos foram realizados durante um longo período de tempo. Então, veja o que ele diz. Jeremias dizendo, maldito o dia que eu nasci. Não seja bendito o dia em que me deu à luz a minha mãe. Maldito o homem que deu as novas ao meu pai, dizendo, nasceu-te um filho. Alegrando com isso grandemente. Seja esse homem como a cidade que o Senhor, sem ter compaixão, destruiu.
Ouça ele, clamor pela manhã, e ao meio-dia, alarido. Por que não me matou Deus no ventre materno? Isso é Jeremias que está falando. Por que minha mãe não foi minha sepultura? Ou não permaneceu grávida perpetuamente? Por que saí do ventre materno tão somente para ver trabalho, tristeza e para que se consumam de vergonha os meus dias? Esse texto é um texto de Jeremias. Então perceba que esse tipo de lamentação, inclusive pelo dia que nasceu, que não deveria ter acontecido, na opinião de Jó, e agora também na opinião de Jeremias, é algo meio que comum. E aí eu pergunto para você, dá para criticar Jó? Você teria coragem de criticar Jó diante dessa circunstância? Então eu quero eu mesmo responder para você. Antes que qualquer crítica seja feita a Jó, pelos seus questionamentos, por essa palavra de lamentação que ele traz, é necessário que a gente entenda o mundo cultural, a cultura na qual ele vivia. Você já sabe, eu já falei disso aqui, que Jó vivia e respirava uma cultura de honra e vergonha. Ou seja, ser desonrado era pior do que a morte. Né? Passar por vergonhas na vida era pior do que a morte. Então, como um homem bom, justo e piedoso, temente a Deus, como é que esse homem podia ser submetido a situações vexatórias, vergonhosas, como essa que Jó estava passando? Como? Será, então, a pergunta que passa na cabeça de Jó e que passa também na cabeça desses três amigos é: será que Jó estava vivendo uma espiritualidade ou religiosidade de fachada, falsa, hipócrita? O que as pessoas, então, pensariam dele dentro dessa cultura de vergonha, né? De honra e de vergonha? O que seus amigos estavam pensando? Para um homem honrado, essa é a resposta sobre aquela questão de criticar Jó, né? Para um homem honrado, isso doía muito mais, todo esse contexto doía muito mais em Jó do que a própria morte. Muito bem, então eu quero compartilhar com você um outro slide aqui, para a gente poder avançar, onde ele faz a segunda pergunta. Por que eu não nasci morto? Né? Que está lá no texto do capítulo 3, de 11 a 19, que eu quero ler com você. Abra sua Bíblia aí, capítulo 3, de 11 a 19, e já vou ler a partir do 12, quando ele diz assim: porque fui acolhida em seu colo, né, no colo da minha mãe, porque me deu ela os seus seios e me alimentou, porquanto, se assim fora, agora eu estaria dormindo, jazeria em paz, desfrutaria de tranquilidade e descanso, estaria na companhia de reis e conselheiros da terra que ergueram palácios suntuosos no passado, que hoje são transformados em montes de escombros, ao lado dos príncipes, donos de muito ouro, que lotavam suas casas de tesouro com prata. Ah, se a minha mãe tivesse tido um aborto! Quero que você preste muito bem atenção nisso. Ah, se a minha mãe tivesse tido um aborto às escondidas! Eu não teria continuado a existir e seria como as crianças que nunca viram a luz do dia. Na sepultura termina a ambição, a maldade dos ímpios, e ali também repouso em paz os atribulados pela vida. E aqui, no início dessa nossa conversa, Jó tinha questionado por que ele havia sido concebido. E agora, ele novamente, inconformado com as situações, ele indaga, ele pergunta por que não nasceu morto. E aqui, neste ponto que nós acabamos de ler, Jó inicia uma espécie de um tratado, de as questões que são levantadas sobre aborto e de crianças natimortas. Nesse ponto em diante, Jó não mais amaldiçoa, mas ele faz questionamentos, como eu disse antes. E o primeiro questionamento é: por que não morreu ao nascer? Você conhece, você sabe, você mulher, principalmente que tiveram filhos, você sabe que a expressão natimorto é uma expressão hebraica também, né?
no sentido de natimorto é aquele que já nasce morto. E eu posso falar disso, não porque eu tenha vivido isso, mas minha mãe, né, já ela concebeu várias assim, pelo menos 2 ou 3 irmãos meus que nasceram natimortos. E isso era um abalo muito grande para minha mãe e para o meu pai. E por isso, só contando aqui rapidamente, os meus pais oraram, minha mãe orou a Deus e Deus falou, vou te dar um filho. E esse vai vingar, digamos assim, né? Então, perceba, Jó está levantando o questionamento aqui, por que não nasci morto? E eu quero compartilhar isso para você, você já está vendo aí, e ele vai falar semelhante nos versículos 13 e 14, né? Ele vai citar aquela questão que eu acabei de falar com vocês, de que ele estaria, então, desta forma, como um natimorto, deitado em paz, estaria dormindo em repouso, em lugares que agora jazem em ruínas. Então, perceba, nós não devemos pensar que nesse texto Jó tivesse alguma perspectiva da vida pós-morte, ok? Em outra parte do livro, que a gente ainda vai estudar, Jó demonstra, de fato, crer na vida eterna. Quando você lê o texto do capítulo 19, versículo 25, que muita gente conhece, ele vai dizer, eu sei que o meu Redentor vive, e depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Essa construção, essa tradução é de uma das versões que nós temos, que é uma versão bem próxima da realidade. Depois que meu corpo estiver destruído e sem carne, eu verei a Deus. Então, nesse ponto, ele mostra a questão da sua crença, de fato, em Deus, né? Muito bem, então, o que Jó está dizendo? Jó está dizendo que a morte é o grande nivelador social, em que todos são iguais no túmulo. Reis, príncipes, plebeus, né, são iguais na sepultura. Não importa o que eles fizeram em vida. E aí, a palavra nefel, que é uma palavra hebraica, que você está vendo aí, a palavra nefel, ela possui o sentido do aborto espontâneo. Eu quero deixar muito claro isso para você. Quando ele diz assim, por que não me sepultaram como criança abortada, como um bebê que nunca viu a luz do dia? A palavra nefel, ela está aí no texto, no seu original, no sentido de um aborto espontâneo. Não traduz aqui, precisa ficar muito claro isso, o texto não traduz a ideia do aborto intencional e provocado. Percebe? É aquele aborto espontâneo, que está, inclusive, traduzido em outros textos também, do Salmo 58:8, de Eclesiastes 6:3, e Jó cita o aborto, a sua história de sofrimentos permite que ele cite ali a questão do aborto, mas ele não faz a defesa dele. E aqui eu quero levantar algumas questões sobre o que Jó vai citar sobre o aborto. Atualmente, no Brasil, a legalização e a criminalização do aborto envolve questões morais, religiosas, sociais, ligados exatamente a essa prática, né? A prática do aborto que não é espontâneo, o aborto provocado, o aborto intencional, digamos assim. Então, no Brasil, o aborto induzido e provocado, com ou sem consentimento da gestante, ele ainda é tipificado no Código Penal em vigência, punindo, ou seja, que vai punir, então, os agentes causadores dessa interrupção da gravidez. Isso precisa ficar muito claro, que ainda é assim, ok? A despeito do que alguém possa estar levantando e votando e deixando o seu voto já, digamos assim, em aberto com a finalidade de abrir uma discussão nova sobre isso, o Código Penal ainda restringe essa questão. Então, a legislação brasileira, ela permite que a gravidez seja interrompida em algumas hipóteses, quando o feto é anencefálico ou anencéfalo, como alguns dizem, né? Sem
sem o cérebro, né? Ou a fecundação ocorrer através de estupro. Então, eu quero deixar claro isso aqui, do que diz a legislação, porque isso nos permite falar a partir desse texto do capítulo 3, em que Jó levanta esse questionamento. Por que não nasci morto? Que traduz a ideia do aborto, do aborto espontâneo, né? Muito bem. E aí ele continua, no capítulo 3, versículos 20 a 26, ele diz assim: por que continuo vivo? Ok? Por que eu continuo vivo? Então, veja, depois de ele questionar por que não nasceu morto, Jó pergunta a si mesmo por que agora ele continua vivo. Então, ele faz essas perguntas. Eu quero lembrar você de que o tema de tudo isso são as lamentações de Jó. Ok? São os lamentos de Jó. E essas perguntas são perguntas de lamentação. Perfeito? Então ele pergunta, por que eu não nasci morto? E agora ele pergunta, por que continuo vivo? Quer dizer, o sofrimento faz com que o aflito, o amargurado de alma, deseje a morte como forma de livramento. E aí nós começamos a entrar no outro tema, na outra temática, né? É exatamente essa a forma, né? Uma forma de livramento, quer dizer, desejar a morte como forma de livramento. Então, veja, isso é comum em pessoas que experimentam grandes dores físicas e até mesmo psicológicas. Mas eu quero deixar claro o seguinte aqui, muito claro para você. Desejar a morte para se ver livre de uma aflição, de um sofrimento, de um estado calamitoso, é muito diferente de dar fim à própria vida. Ok? Então você vai ver que, biblicamente, alguns homens desejaram a morte. Alguns homens na Bíblia desejaram, como o profeta Jonas, como o profeta Elias, desejaram a morte, quando foram submetidos a grandes tensões. Mas nenhum deles, você não vai ver isso nesses profetas, Jonas e Elias, e até outros também, nenhum deles tirou, ou tentou tirar, ou tentou atentar contra a própria vida. Pois esses profetas, eles sabem e sabiam, né, que a vida deles era um dom de Deus e somente Deus poderia tirar. Eu quero que você vá comigo lá, Jonas 4, 3 e outra pessoa, 1 dos Reis 19, 4. Vamos ler isso aí, então? Jonas 4, 3. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Quem disse isso? Jonas. Jonas, perfeito? Muito bem, agora 1 dos Reis 19, 4. Isso. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Quem disse isso? Profeta Elias. Perfeito? Ok. E aí eu quero até fazer uma alusão aqui, né? A questão da depressão de Elias, da síndrome de burnout. Se a gente, hoje, modernamente, a gente poderia dizer isso, né? Eu conheci vários pastores, vários assim, pelo menos uma meia dúzia deles com síndrome de burnout, alguns eu cheguei até a conversar com eles. Por causa de quê? Estresse necessariamente ministerial. É um fato, é. Aliás, deixa-me deixar claro o seguinte, eu já fui a momentos fúnebres de pastores, quero deixar claro aqui, que tiveram situações de depressão, como Elias e como Jonas, e como Jó, e houve questão envolvida, uma questão de suicídio. Ok? Quero deixar claro isso aqui. Como Jó, esses dois homens, esses dois profetas, Jonas e Elias, eles experimentaram momentos de desespero e de grandes conflitos psicológicos, mas continuaram lutando pela vida. E aí, a nossa palavra hoje, nesse final do mês, desse mês que é chamado de Setembro Amarelo,
que é de prevenção. A nossa palavra é exatamente essa. É de que as pessoas continuem lutando pela vida. E eu quero trazer um momento aqui, um momento de filme para você, tá? Vou até compartilhar isso com você aqui. Quero que você veja isso. Se você não viu ainda, veja. Estou compartilhando com você algumas telas do filme Como Eu Era Antes de Você. Não sei se você viu esse filme. É um filme que trata, é um caso de suicídio assistido, né? O filme se desenrola até a sua metade ali, você não suspeita do que vai acontecer, mas um clima o clímax dele, melhor dizendo, é de um suicídio assistido. É de um homem, que você está vendo aqui, esse que está, o rapaz aqui, né? Um rapaz jovem, rico, bem-sucedido, que leva uma vida repleta de conquistas, viagens, esportes radicais, até que ele é atingido por uma moto e ao atravessar uma rua, ele é atingido e ele fica totalmente tetraplégico, apenas com um movimento muito pequeno na cabeça, que o obriga a permanecer numa esteira, numa cama, numa cadeira de rodas, sem nenhum movimento. E essa situação e o passado dele de ser uma pessoa glamurosa, cheia de tantas situações na vida, ele se torna alguém depressivo, amargo, crítico e cínico diante da vida. No filme você vê claramente isso. E isso traz muita preocupação para os seus pais e tal. E é nesse contexto que entra essa jovem que você está vendo aqui de vermelho, é a mesma jovem, tá? A Louisa Clark, que é contratada pela mãe para ser cuidadora do Will, que é o nome do rapaz. Ela é uma menina de origem modesta, simples, com dificuldades financeiras, vem de uma família simples também, sem grandes aspirações na vida, ela não tem muitas metas na vida, mas ela faz o possível para melhorar o estado de espírito do Will. E, aos poucos, os dois acabam se envolvendo. Né? Constrói ali uma amizade, começa a haver uma descoberta de um amor, ela começa a gostar dele efetivamente, e ele dela. Só que aí, do meio do filme para frente, ela descobre que o Will tem planos de cometer suicídio, um tipo de suicídio assistido. Ele contrata uma empresa, né? Ele contrata uma empresa especializada num país, na Europa existe muito isso, né? Que tem legislação própria para esse tipo de suicídio assistido. Então, no filme, ela se revolta muito com a decisão dele, e apesar da discordância da mãe e do aparente, digamos, bem-estar e da sensação de paz que é transmitida nesse momento, o Will cumpre o seu desejo de morrer, porque ele não admite ficar vivo com as dores recorrentes que ele tem. Isso fica também muito claro no filme, que ele tem dores recorrentes, que ele vive à base de medicação para aliviar suas dores. E também porque ele sofre emocionalmente com as lembranças da vida boa que ele teve, sem poder voltar, evidentemente, a realizar. No final do filme, a vida dos dois personagens ela é extremamente alterada, né, mudada, principalmente a da menina, que acompanha até o final o enredo, o desenlace daquela situação. Né? E o enredo do filme é que ele procura romantizar, de alguma forma, um caso muito triste de suicídio assistido, que é comum em países da Europa. Não é o nosso caso aqui, mas eu quis trazer essa ideia para você se aperceber de como é que isso acontece, muitas vezes, no nosso cotidiano hoje, né? Em outros lugares, inclusive. E aqui nós entramos no tema do suicídio. Durante esse mês que está finalizando, como eu já disse antes, nós está sendo chamado de Setembro Amarelo, e nós lembramos de centenas de mensagens, de reportagens, de artigos que tratam exatamente da importância da prevenção ao suicídio. E aí você pode estar se perguntando, por que Setembro Amarelo, né? Isso é porque, lá em 1994, aconteceu o suicídio de um jovem, o Mike M., um jovem de 17 anos, considerado por todos, pelos amigos, pela família, um jovem carinhoso, feliz, e um dia ele comete suicídio. Deixa ali atônitos, sem palavras, os amigos e familiares, que nunca perceberam qualquer sinal de crise na vida do Mike.
O Mike era dono de um Mustang 68, né, que é um carro ícone, um carro americano que é o ícone, inclusive, né, para os grandes admiradores de carro, de fato é um ícone. Um Mustang que ele mesmo, o Mike, reformou e pintou de amarelo. E no seu funeral, então, os amigos e pessoas próximas montaram ali uma cesta de cartões e de fitas amarelas com a mensagem: se precisar, peça ajuda. E esse foi o ponto de partida para essa campanha de conscientização que tomou grandes proporções e que chegou ao Brasil pelas mãos do Conselho Federal de Medicina e também pelas mãos da Associação Brasileira de Psiquiatria. Por isso, hoje nós estamos encerrando o mês de setembro, falando do Setembro Amarelo, né, com esta finalidade e com esta temática em Jó, porque Jó vai, no capítulo 3, levantar essa questão. Percebe? E eu quero, novamente, trazer algumas estatísticas para você, até no sentido de você estar atento com isso, né? A OMS, ela afirma que mais de 1 milhão de pessoas, cerca de 1 milhão de pessoas, tiram a própria vida todos os anos. Quer dizer, os cálculos apontam um caso de suicídio a cada 40 segundos. E desse total de pessoas, 75% é composta de moradores de regiões pobres e desfavorecidas. E aí entra o nosso país. O Brasil contribui com essas estatísticas. E os números, pasmem vocês, os números aqui no Brasil são de aproximadamente 12 mil casos por ano. Você imagina o que é isso num ano? Eu vou trazer essa estatística para você. É impensável saber que todos os dias, inclusive hoje, diante dessa estatística, no país, pelo menos 32 pessoas tiraram suas vidas. Se você fizer a conta na sua calculadora aí, né? As estatísticas não são minhas, são da OMS e também do Ministério da Saúde. Então, são 32 pessoas que num dia tiraram suas próprias vidas. Então, dentro disso, nós vamos ter, dentro dessa realidade, o suicídio como a segunda principal causa de morte entre jovens, por exemplo, com idades entre 15 e 29 anos. É triste, mas é verdade. E aí, eu quero voltar para a nossa temática. A temática em Jó, olhando pelo ponto de vista das Escrituras. Como é que as Escrituras, a Bíblia, como é que a Bíblia Sagrada trata essa questão? Fato é que, olhando para Jó, para o livro de Jó que nós estamos estudando, olhando para outras situações, o suicídio nunca deve ser visto como um bem. Do ponto de vista da Bíblia, ele é sempre um mal. Deixa eu deixar muito claro isso para você. Do ponto de vista da Bíblia, o suicídio sempre é um mal. Um mal que se comete, e para quem comete, evidentemente, né? Mas também é um mal para os familiares de quem tira a sua própria vida, né? Então, em todas as escrituras, em todos os livros que tratam desse assunto, o suicídio nunca é apresentado como uma opção para o crente. Pelo contrário, é o incrédulo sem esperança que escolhe o suicídio para escapar de ser morto pelos seus inimigos. Aliás, biblicamente, se você abrir 1 Samuel 31:4, você vai ver aí, 1 Samuel 31:4, exatamente uma ideia do que aconteceu com Saul. Saul tinha sido abandonado por Deus, ele tinha se afastado da vontade de Deus, ele tinha errado os caminhos que Deus tinha traçado para ele como o primeiro rei de Israel. Eu já falei sobre isso aqui. Então, Saul e o seu escudeiro estão na guerra contra os filisteus, 1 Samuel 31:4, e eles são mortos no Monte Gilboa, né? Ou melhor, eles são feridos no Monte Gilboa, ele está em combate, e ele fica ali ferido, mas não quer ser ferido e pego pelos seus inimigos, então ele comete suicídio. O texto diz claramente que ele se lança sobre a espada e comete suicídio juntamente com seu escudeiro na guerra, que também vai fazer isso. Então, perceba o seguinte, eu quero voltar a esse tema. Escolher viver enquanto se deseja morrer é uma coisa, que é o que está acontecendo no livro de Jó. Ele escolhe viver enquanto está desejando morrer. Isto é uma coisa.
Outra coisa muito diferente é tomar a decisão de morrer nas próprias mãos. Isto é completamente diferente. Okay? Inclusive, eu quero citar aqui um texto de Apocalipse 9, versículo 6, quem fez Apocalipse comigo já passou por esse texto comigo, que diz o seguinte, Apocalipse capítulo 9, versículo 6, que vai dizer assim, naqueles dias, que é o final da grande tribulação, os homens buscarão a morte e não a acharão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Entendendo que a morte é uma entidade, é um espírito, né? É uma potestade que domina sobre os efeitos da morte, evidentemente. Voltando lá para a história de Jó, no estado mental de Jó, deve ter havido algo mais algo bem maior, né? Na sua compreensão da realidade, que o impede de dar o passo do suicídio. E aí nós precisamos começar a entender algumas questões, né? Algumas questões que são importantes nós entendermos nessa realidade. Eu acho que pouca gente quer tocar nessa questão, poucos líderes querem tocar nisso, mas eu me sinto a responsabilidade de falar sobre isso com você a partir do livro de Jó, a partir deste capítulo em que ele levanta essa questão. E tem um problema que precisa ser levantado em relação a tirar a vida, a tomar nas mãos o tirar a vida, que é a responsabilidade moral. Não há dúvida de que o suicídio é um atentado contra a própria vida, que é dom de Deus. Está lá em Gênesis capítulo 9, versículo 6. Você pode anotar isso aí. Gênesis 9, 6. Ok? É um atentado contra o dom da vida que o próprio Deus nos deu. Então, desta forma, dessa maneira, é impossível escapar da responsabilidade moral que existe sobre isso. E é interessante, eu quero deixar claro isso para você. Alguns teólogos, alguns intérpretes, alguns comentaristas de Bíblia, inclusive, parecem querer trazer o argumento de que não há responsabilidade moral da pessoa suicida, porque acreditam que não há consciência moral por parte de quem pratica esse ato. Quero compartilhar aqui o que os estudiosos falam sobre isso. E eu quero fazer uma citação aqui do reverendo Hernandes Dias Lopes. Okay? Uma pessoa que eu admiro, que muita gente admira, que é um homem que tem um peso muito grande na sua palavra. E eu quero citá-lo aqui. Porque ele diz o seguinte, suicídio e salvação não são realidades mutuamente exclusivas. E ele continua dizendo, nós não afirmamos que todo suicida está salvo. Isso é puro engano. Porque a salvação não é recebida pela prática de boas obras, nem pela ausência deste ou daquele pecado. A salvação nos é dada pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. E aí, essa afirmação dele é muito importante. O que nós podemos afirmar é que uma pessoa salva pode chegar a um estado de enfermidade mental, a um alto grau de depressão ou pressão psicológica, a ponto de desesperar-se da própria vida e cometer suicídio. Eu reforço isso aqui porque eu posso falar porque eu vi 2 casos desses, 2, de pessoas cristãs. Um deles eu trabalhei com ele ministerialmente falando, e essa pessoa, no final da sua vida, veio a cometer suicídio. E era um pastor. Ok? Isso eu posso afirmar para você. Isso bate exatamente com essa afirmação que o reverendo Hernandes Dias Lopes diz. Muito bem. Então, vamos continuar nessa pegada aqui, né? De nós entendermos algumas questões. Algumas pessoas, elas querem usar o texto bíblico para comparar o louco com o suicida. Alguns querem fazer essa comparação usando textos bíblicos. Mas eu quero te dizer que, do ponto de vista ético, não se pode comparar o suicida com o louco, com a pessoa louca.
São realidades muito diferentes. Sabe por quê? O louco, ele não quebra nenhum mandamento moral porque ele é louco. Mas o mesmo não pode ser dito de alguém que é suicida. Percebe a diferença? E aí, lá em Êxodo, quer dizer, onde é que está nos 10 mandamentos a palavra fatal, o mandamento fatal sobre isso? É Êxodo 20, versículo 13. Não matarás. Ok? E eu quero que você veja comigo no Novo Testamento, e quero que você abra já agora em Atos 16, 27 e 28, você pode abrir sua Bíblia aí, Atos 16, 27 e 28, porque esse fato que nós estamos falando aqui, ele é confirmado pelo apóstolo Paulo, que considerou, no seu texto, o suicídio como um mal e não como um bem. Perceba? Olha só, o que diz Atos 16, 27 e 28, você está lendo aí comigo. Leia comigo, então. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, desembainhou a sua espada a fim de se matar, de cometer suicídio, pois concluíra que os presos todos houvessem escapado. No entanto, Paulo gritou: não te faças nenhum mal, eis que estamos todos aqui. Que história é essa? É a história daquele carcereiro que era, normalmente, um ex-soldado, né? Um soldado aposentado do Império, das legiões romanas. Ele era um funcionário do governo, no caso ali em Éfeso. Okay? E ele sabia que todo carcereiro é responsável pelos seus presos. E que se o preso fugisse, ele era justiçado com a vida. Então, antes que o justiçassem com a vida, ele mesmo procura dar fim à sua vida. E Paulo fala: não faça isso não. Não te faças nenhum mal. Não te faças isso. Nós todos estamos aqui. Então, Paulo levanta essa questão, né, já no Novo Testamento, para mostrar exatamente essa realidade que nós estamos conversando. Agora, eu quero que você perceba algumas dificuldades desse assunto. Esse assunto, de fato, ele é um assunto complicado e difícil de nós lidarmos, ok? Por quê? Como disse a minha citação do reverendo Hernandes Lopes, ele vai dizer: uma pessoa salva, que por causa de uma depressão profunda, chega ao ponto de tirar sua própria vida, ela vai transgredir o 6º mandamento. Não matarás. Mas, entenda bem, esse ato dessa pessoa, não anula a perfeita e eficaz obra de Cristo realizada na cruz em favor desta pessoa. O que ele está dizendo é o seguinte: olha, ela pode até cometer esse ato, mas esse ato dela não anula o ato maior, a eficácia da obra de Cristo feita na cruz em favor dessa pessoa e, claro, de todos os demais que recebem ao Senhor. Mas eu quero continuar citando o próprio reverendo Hernandes Dias Lopes, quando ele diz o seguinte, que ele reconhece a dificuldade de responder sobre esses questionamentos, e que é feito, claro, por muitos dos nossos irmãos, né? Por muitos dos nossos irmãos, talvez até aqui mesmo. Por quê? Porque nós sabemos que há questões nas Escrituras, na palavra que está escrita para nós como 66 livros, a Bíblia, que são questões bem difíceis de discernir. E essa dificuldade não é por falta de fundamentação bíblica do assunto, mas é por causa, por exemplo, de uma das doutrinas decorrentes da palavra, que é a doutrina da segurança eterna dos santos. Então, o que diz esse ensino dessa doutrina? Ela diz que a pessoa é salva e ela permanece salva. E aí eu quero abrir exatamente os 2 grandes focos de discussão desse ponto e que causa a dificuldade nas respostas. Por quê? Porque o calvinismo, ou como é chamado hoje,
né, os reformados, eles defendem e ensinam esta doutrina, de que a pessoa é salva e que ela permanece salva. Ok? Então, qual é a ideia? A pessoa tendo sido chamada, aceitado o chamado de Deus, santificado pelo Espírito Santo, essa pessoa não pode perder nem total, nem definitivamente o estado da graça, mas deve perseverar até o fim e ser salvo na eternidade. Então, de uma forma muito sim, rápida, sem aprofundar, eu estou trazendo aqui os dois pontos que trazem dificuldades na resposta. O primeiro é este, dessa doutrina da segurança eterna. O segundo ponto que eu quero que você acompanhe comigo é o que está colocado no arminianismo, que é o outro lado dessa questão e que se contrapõe ao calvinismo, digamos assim. Por quê? Porque o arminianismo aceita o arbítrio, ou acata o arbítrio, ou seja, a escolha do ser humano. E vai se dizer de uma forma muito assim, mais rápida, vai se dizer que voluntariamente alguém pode se afastar do senhorio de Jesus Cristo e ser levado à perda da sua salvação. E neste caso aqui do arminianismo, e neste caso que estamos citando especificamente, a doutrina da perseverança, que é a outra doutrina associada a essa ideia, essa doutrina não permite a indolência ou a negligência, ou as duas coisas, do crente, né, na sua fé. E aí eu quero que você pense comigo isso. Por isso eu trouxe para você a dificuldade nas respostas sobre esse tipo de coisa e que nós vamos chegar à conclusão de que cada caso será um caso. Não dá para juntar tudo e dizer é deste jeito. Não, cada caso será, evidentemente, um caso, né? Então, raciocina comigo. Se, por um lado, essa tese, a tese calvinista, reformada, como você quiser, serve de consolo para aqueles que perderam seus entes queridos, ou seja, para a família, por um outro lado, essa mesma tese pode ser bem mal compreendida, interpretada, e criar na mente de quem tem esse pensamento suicida, por exemplo, uma falsa expectativa de que a coisa não seja tão ruim assim. Qual é a lógica que eu estou falando aqui, a partir dessa questão? A lógica é o seguinte: se a vida eterna já está garantida do outro lado, do lado de lá, qual é a razão que eu tenho para continuar lutando pela vida do lado de cá? Percebe o que eu quero dizer? Isto é o que pode acontecer numa situação dessa. Então, chega-se à ideia, como eu disse antes, e eu quero exatamente já encaminhar para a conclusão aqui desse tema, de que cada caso será um caso. Ou seja, a critério de quem? A critério de Deus. A critério do justo juiz que irá julgar cada pessoa, nas circunstâncias em que ela se encontrava naquele momento. Então, nós podemos, então, concluir que ninguém pode se levantar, e aqui está o ponto assim, declaratório deste momento nosso, dessa aula e deste assunto. Ninguém pode se levantar como um juiz moral, ser humano, né? Se levantar como um juiz moral e dizer quem é salvo e quem não é salvo. Exceto o próprio Deus e a sua palavra. Ou seja, somente ele pode arbitrar nesses casos, e eu diria, são casos tratados de forma individual. Por quê? Porque decidir o destino daqueles que já partiram desta vida é uma atribuição daquele que foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Isso está lá, para você que está acompanhando o texto bíblico, isso está lá em Atos 10, 42. Anota aí para você ver isso. Vou repetir. Decidir o destino daqueles que já partiram desta vida, seja nessas situações, né, como nós estávamos citando, por ter tirado a vida, por ter sido um cristão, por ter chegado a um ponto tal de cometer o suicídio. Ou seja, a atribuição sobre isso é daquele que foi constituído
juiz de vivos e de mortos. Está lá em Atos 10, 42. Esse texto é o texto de Pedro falando durante a conversão de Cornélio. Mas ele levanta esse ponto e eu quis trazer para você exatamente essa questão. É claro que nós concordamos e sabemos, né, que uma palavra de apoio, uma palavra de consolo tem que ser dada à família e deve ser dada. Por quê? Porque é dever do cristão chorar com os que choram. Aquilo que eu falei lá no capítulo 12 de Romanos, versículo 15, né? Chorar com os que choram. Mas perceba, nada mais do que possa ir além da palavra. Porque nós não somos juízes. Porque nós não podemos afirmar categoricamente ou sim ou não, ou isto ou aquilo. Percebe? Então, o que precisa ficar muito bem definido é que o pensamento suicida não deve contar com nenhum tipo de estímulo ou incentivo da nossa parte. Todos nós temos que nos juntar a favor da vida. E eu quero, nesse momento de conclusão, dar o testemunho de um teólogo de grande prestígio na academia e no meio da comunidade cristã também, evangélica, que ele tentou suicídio antes de conhecer a Jesus. E palavras dele, ele diz assim: eu não gostaria de me encontrar com o Senhor Jesus após tirar a minha vida. E ele diz que o motivo é Gênesis 9:6. E qual é o texto de Gênesis 9:6? É que se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dele será derramado por outra pessoa, porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. E aí vem exatamente o que esse teólogo, que eu também acho que o testemunho dele é fundamental, ele diz que o assassinato ele é chamado de um ataque definitivo à imagem de Deus. E, nesse sentido, o suicídio tem essa característica, né? Quer dizer, se o assassinato tem a característica de violar a imagem de Deus, como diz o texto, né? Se eu violo a imagem de Deus em alguém, ou em mim mesmo, que é o caso que nós estamos tratando, esse é o último ato da falta de fé. E ele vai dizer o seguinte, que sem fé, você sabe disso também, né? É Hebreus, sem fé é impossível fazer o quê? Agradar a Deus. E aí ele reafirma isso. Eu não gostaria de me encontrar com o Senhor Jesus nessas condições. E aí ele complementa o seu testemunho dizendo: o fato de eu ter tentado tirar a minha vida é um pensamento devastador para mim hoje. É um pensamento devastador. E o meu único consolo é que eu ainda não conhecia Jesus Cristo naquela época, mas agora eu o conheço. E eu nunca violaria a imagem de Deus, a imagem que ele deu a mim, com base nesse texto. Então, ele se embasa, como teólogo, ele se embasa na palavra. Ele mesmo que tentou, né, o ato suicida, quando não conhecia Cristo, ele mesmo hoje tem uma posição bem diferente. E ele complementa a ideia dizendo assim, se alguém está com a ideia de tirar a sua vida, eu diria a essa pessoa, não pense nisso. A vida é o dom mais sagrado que Deus deu a você. Muito bem. Então, como eu disse, eu quero já aqui nessa conclusão fazer uma alusão lá ao início da nossa conversa, né? Como eu disse lá no início, bem no início, uma das tragédias do cristianismo atual, do cristianismo contemporâneo, está, sim, na ausência de fraternidade, na ausência entre essa comunhão, dessa koinonia, desse conhecimento entre irmãos de fé. E vou repetir o que eu disse. Existem grandes templos, templos majestosos, catedrais, que muitas vezes estão cheias de pessoas, estão abarrotadas de gente, mas que se sentem vazios e muitas vezes sozinhos. E eu diria, como eu já disse antes para você, eu conheço história de homens cristãos, pastores, líderes, que perderam a vida. Outros que tiraram a vida pela depressão, pelo burnout, por tristezas acumuladas na vida e, em particular, no ministério.
Eu vi homens que lutaram e serviram ao Senhor, fazendo a obra segundo o dom que o Espírito Santo deu a eles. Eu vi isso. E não tiveram, por exemplo, o reconhecimento dos seus pares. Não há dúvida de que existam, né, templos com muita gente. Porém, há pouco calor humano, compreensão, reconhecimento, gratidão. Se há uma palavrinha no nosso meio que muitas vezes falta, gente, é de fato gratidão nos relacionamentos. E aí a gente não teria como não dizer, né? Esse número de desigrejados ou de cristãos indeterminados aumenta a cada dia, e esse número é muito grande nas igrejas. E muitas vezes porque não se encontra, de fato, abrigo, proteção, palavra firme, que os encoraje e que os desafie, né? Desafie as pessoas a andar no caminho. Muito bem. Como eu disse antes, como Jó, todos nós passamos por áreas cinzentas, por momentos cinzentos, por vales, às vezes da sombra da morte, onde a única coisa que se torna visível é a presença de Deus, muitas vezes através de pessoas que podem dar a mão, que podem abraçar, que podem dizer, coloca a tua cabeça aqui no meu ombro e chora. Né? Que essa é a presença da vida em coinonia ou em comunidade. Eu diria nesse final, aplicando para a nossa vida, eu diria para você que está me vendo, hoje, agora, nesse momento e mais tarde, não desperdice a sua vida. Os maiores triunfos são aqueles que sobrevivem às maiores escuridões que nós passamos em momentos difíceis da vida. E uma palavra final para você. Os soldados feridos e recuperados, eles servirão melhor. Portanto, o próprio Deus vai se encarregar de restaurar você, de restaurar a sua vida, curar as suas feridas e trazer saúde física e espiritual. Nesse momento eu queria orar com você. Queria orar com você e agradecer a Deus por esse momento que tivemos aqui. Amém? Você pode fechar seus olhos, nós vamos agradecer e depois vamos passar para o momento do nosso debate, ok? Senhor, eu quero te dar graças por essa palavra, pelo que o Senhor pôde nos explicitar na sua palavra sobre esse assunto, tão difícil, tão complicado de se falar, com grandes dificuldades de interpretação, inclusive, mas que nós consigamos, ó Deus, abarcar na nossa mente aquilo que verdadeiramente Tu queres para nós. Nos livra do mal, que nós sejamos instrumentos nas Tuas mãos para livrar, como diz este mês, esse setembro amarelo, onde nós queremos prevenir essas questões, muito perto de nós, às vezes de irmãos, de pessoas, de famílias, de gente que a gente conhece, gente que a gente não conhece. Pai, nos use nessa condição, para sermos canal de vida. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.